O Lobo e os 7 Cabritinhos, dos contos da minha avózinha. A mamã cabra vivia com os seus 7 cabritinhos numa linda casinha de campo, no meio da floresta. Todos os cabritinhos eram muito bonitos e muito espertos. O maior chamava-se Bel e era preto como o carvão. Bolo era o segundo e tinha o pelo castanho. O terceiro chamava-se Bolly e era uma cabrinha branca com cascos pretos. Billy era o quarto cabritinho e era branco e castanho, tal como o quinto, que era uma cabrinha. Bala era louro como o trigo e o mais gracioso era Bulo, um cabrito preto com uma mancha branca na testa. Todos os dias, antes de irem para a escola, a mamã cabra lavava-os e penteava-os. Ficavam todos muito bonitos e quando se despedia deles, com um beijo dizia-lhes: meus filhos, estudem muito para chegarem bem longe na vida e não se distraiam pelo caminho, pois pode acontecer que um lobo que é muito mau vos ataque. Sim, mamã, prometiam ao mesmo tempo os cabritinhos. Um dia em que a mãe cabra tinha de ir às compras, reuniu os 7 cabritinhos e disse-lhes: meus filhos, tenho de vos deixar sós. Tenham muito cuidado, pois o lobo pode aparecer. Ao saber que estão sozinhos, quererá comer-vos. Ai, mamãzinha, que medo, disse Bel, o filho mais velho. Como poderemos conhecer o lobo para não lhe abrirmos a porta? Vão reconhecê-lo porque tem a voz rouca e as patas pretas, respondeu a mamã cabra. Quando a mamã cabra foi para casa, os cabritinhos fecharam-se em casa e puseram-se a brincar. Passado pouco tempo, alguém bateu à porta e ouviu-se uma voz rouca que dizia: abram depressa, sou a vossa mãe. Os cabritinhos olharam uns para os outros assustados e Bel, o mais velho, respondeu: achas que somos parvos? Tu és o lobo e não a mamã, porque ela tem a voz doce e a tua é rouca como um trovão. Não abrimos. O lobo foi-se embora sem dar sinais de querer falar e pôs-se a pensar num estratagema para enganar os cabritos. Foi à farmácia e comprou pastilhas para aclarar a voz e comeu de uma só vez 1 quilo. 1 quilo delas. Quando as pastilhas fizeram efeito, voltou à casa dos cabritos e bateu-lhes à porta. Pam, pam, pam. Quem é? Perguntaram os cabritinhos. Abram, meus filhinhos, respondeu o lobo, com a voz suave devido às pastilhas. Sou a vossa mãe, estou muito cansada. Os cabritos não sabiam o que fazer. Seria ou não seria a sua mãe? Mas lembrando-se dos conselhos da sua mamã, gritaram: mostra-nos a tua mãozinha, mamã, e assim vais convencer-nos de que és tu. O lobo meteu a mão pelo buraco da porta. Não te abrimos a porta, porque és o lobo, seu mau, gritaram os cabritinhos. A mamã tem as patinhas brancas e as tuas são pretas. O lobo, muito zangado, foi à padaria e enganou o padeiro. Ai, amigo padeiro, enquanto fritava as filhós, queimei-me nas patas da frente. Pode pôr-me um bocadinho de massa sobre as queimaduras? Faça-me esse favor. O padeiro, pensando que era verdade o que o lobo lhe dizia, pôs-lhe uns pedaços de massa que lhe deixaram as patas branquinhas. O lobo voltou à casa dos cabritos e bateu à porta. Meus filhinhos, disse com a voz ainda doce por causa das pastilhas. Sou a vossa querida mamã, que já está de volta. Abram depressa a porta. Mas antes, mostra-nos as patinhas, disseram os cabritos. O lobo, muito contente, passou as suas patas branquinhas pelo buraco da porta. Eram tão brancas e suaves que os cabritos abriram julgando que era a sua mãe. Que susto que os cabritinhos apanharam quando viram entrar o lobo. Um meteu-se debaixo da mesa, outro debaixo da cama, outro dentro do forno que estava apagado. O Bulu, o mais pequeno, escondeu-se na caixa do relógio. Mas foi em vão. O lobo esperto revistou a casa e foi comendo todos os cabritinhos um a um. Apenas Bulu escapou, escondido na caixa do relógio. Como tinha comido tanto, o lobo sentiu sono e deitou-se a dormir sobre a relva à sombra das árvores da floresta. Entretanto, a mamã cabra voltou a casa com muitas prendas para os seus filhos. Quando a mamã cabra entrou na casa e viu tudo em desordem, começou a chamar os seus cabritos, a chorar. Apenas Bulu lhe respondeu de dentro do relógio.
A mamã cabra pegou no seu pequeno Bulu ao colo e este contou-lhe o que tinha acontecido. Então ela pôs-se a chorar, sem consolo. Porém, a mamã cabra era corajosa. Para além de boa mãe, decidiu castigar o maldito lobo. Saiu para a floresta, acompanhada por Bulu, à procura do maldito. Não demoraram a descobri-lo, a dormir como um tronco à sombra das árvores. Quando a mamã cabra se dispunha a cravar os seus cornos no corpo do lobo, viu que alguma coisa se movimentava no ventre do animal. Repara, Bulu, os teus irmãozinhos estão vivos lá dentro da barriga do lobo. Vai a correr a casa e traz uma faca da cozinha. Quando Bulu voltou com a faca, a mamã cabra cortou com muito cuidado a pele da barriga do lobo e todos os cabritinhos saíram a correr muito contentes. Vão a correr ao rio, disse-lhes a mamã cabra, e tragam 6 pedras das maiores que encontrarem. Devem ser 6 para que o lobo não perceba que vocês já não estão dentro da sua barriga. Os cabritos trouxeram as pedras e a mamã cabra meteu-as na barriga do lobo, cozendo-a a seguir. Pouco depois, o lobo despertou, a bocejar. Ai, que sede que eu tenho, disse esticando as patas. Aproximando-se do rio, esticou o pescoço para beber, mas o peso das pedras arrastou-o e fê-lo cair de cabeça na água. Embora soubesse nadar, as pedras afundaram-no e não conseguiu voltar a sair. Assim, o lobo pagou por todas as suas más ações.